acampa teus anjos ao nosso derredor e nos proteja e nos cele, nos livrando de todo mal, de todo ataque do inimigo. Nós agora repreendemos e declaramos que maior é o Senhor que está em nós. Por isso te damos toda honra, toda glória e toda adoração. E seja nosso convidado especial, Jesus. Nós saudamos ao Senhor com umas fortes salvas de palmas, porque o Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Derrama da tua glória, do teu mover em nosso meio nesta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo. Toma seu lugar, te adoramos. Com palmas, queridos, vamos glorificar e dê o seu melhor ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele é digno. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus. E diga isso a Ele. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus.
porque não há nada igual ao Senhor. E é por isso que nós consagramos tudo que nós temos, tudo que nós somos. A palavra de Deus diz: entrai na presença do Senhor com ação de graças. Entrai nos seus átrios com louvores. Nós somos gratos pela tua presença, Pai. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos trouxe. Tu és santo, Deus. Não há Deus me chamou pra tudo abandonar. Profeta
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo, pois não
portas que vão se manter fechadas no próximo ano em nossas vidas, em nome de Jesus. Não há ferrolhos, não há portas que continuarão fechadas diante de nós no próximo ano, em nome do Senhor Jesus. Hoje teremos um culto profético em relação ao próximo ano, e eu já gostaria que você começasse a declarar isso com essa música. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que a gente já tinha perdido e a porta não se abria mais, vai ter um milagre do Senhor e a porta vai se abrir. Não há ferrolhos, não há portas que continuarão fechadas diante da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor. As pessoas, a eclésia, o ajuntamento, a assembleia de pessoas é a igreja do Senhor. E as portas não poderão continuar fechadas em nome de Jesus. Já visualiza o teu próximo ano, visualiza 2026 e já começa a declarar que não há ferrolhos, que não há portas que vão se manter fechadas em nome de Jesus, porque a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a igreja, a mão do Senhor está sobre nós. No nome de Jesus, profetiza sobre toda a porta fechada que se abra. Profetiza sobre todo ferrolho, tranca, fechadura, que ela se rompa, que ela se abra, em nome de Jesus. Cante, cante bem forte, profetizando. Que se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, nossa palavra é cura. Declare mais uma vez que não há ferrolho, não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, a sua palavra é cura, escudo para os que nele. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado, Deus. Amém. Bem-vindo, pode sentar. As crianças podem ir para o seu culto infantil. Shalom, shalom. Deus abençoe grandemente o culto. Aliás, as crianças não têm que assistir o videozinho primeiro. Escuta aqui, crianças. Tem um videozinho das crianças. Mostra aí. Profs, espera aí. Tinha um culto Kids, né? Tinha um culto Kids. Mostra aí o videozinho do culto Kids. Mostra aí, coloca o áudio também. Olha o culto ontem à tarde aqui, ó. Formatura dos que foram para a próxima célula com uma outra idade.
Que baita formatura, parabéns, galerinha. Parabéns a Cíntia, as profs, a pastora Kélia, parabéns a todos. Valeu, obrigado. Olha só, sábado agora vai ter a apresentação dos trabalhos de quem está no curso de liderança, a partir das 14 horas. Então, quem tem que trabalhar ou quem tem que uns corre na vida, vem num desses horários, entre 14 e 17 horas mais ou menos, vai ser esse período aí, vamos estar apresentando os trabalhos. Então, quem ainda não sabe que trabalho fazer, você já está atrasado. Então, quem está fazendo curso de liderança tem que escolher um tema que a gente aborda no curso de liderança e fazer um trabalho sobre aquilo. Está a descrição de como se faz o trabalho ao final da apostila. Hoje você tem o ChatGPT, né, que pode te ajudar, toda a inteligência artificial, mas que tem a propriedade quando você for falar sobre o assunto. Ok? Muito bem. Olha só. Nós, na outra semana, nós levantamos um valor aqui para a África. Eu gostaria de prestar contas, então. Foi levantado em torno de R$2.000 para a África. E a gente vai, então, promover lá um almoço especial em 2 lugares lá. Glória a Deus. Eu abro contigo a Bíblia em Romanos 4:17b. Romanos 4:17b. Vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Olha só, eu vou falar um pouco sobre o próximo ano. Como será o próximo ano? Né? Como será? Muitos acham que o futuro é uma coisa assim, que é o acaso, só Deus sabe, vamos ver o que vai dar. Agora, o futuro é uma consequência do que nós temos feito. Então, nós não vamos dropar num futuro de sucesso se não estamos fazendo nada para chegar lá, né? Nós não vamos, de repente, cair, ter um salário maravilhoso do nada, assim. Eu não estava estudando e nada, mas de repente aconteceu. Agora tem os malucos da internet, pelo menos eles estão lá na internet, fazendo alguma coisa, né? Tem os malucos da internet que ficam milionários rapidinho, mas eles estão trabalhando nisso também, se tornam expert nesse assunto aí de internet também. Talvez tenha um mérito deles lá, ou não, até as loucuras deles, e tem louco que gosta, tem louco para tudo, né? Mas o fato é, vamos falar sobre o próximo ano. Como será o próximo ano? Vai depender, diga após mim, vai depender. Vai depender do que eu faço agora. Alguém pode perguntar para ti, né? Ou para alguém que lida com a lavoura: como vai ser a colheita no próximo ano? Bom, vai depender de quanto plantar, quantas sementes plantar, como vai plantar, no tempo que vai plantar, todo o equipamento necessário, né? Todo o adubo, e vai depender às vezes do tempo, vai depender do clima, vai depender. Agora, se eu não fizer nada, né, nem semear, o que é que eu vou esperar no próximo ano? Então, vamos falar um pouco sobre o próximo ano, se fala então sobre o futuro em geral. E olha só essa palavra que eu gostaria de repetir para você. Deus chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então eu vou falar sobre uma fé criativa. Fé criativa para novos tempos. Vou falar um pouco sobre isso, já falei outras vezes, vou falar tantas outras, mais ou menos o mesmo assunto, mas é por aí. Se a gente tiver uma fé passiva, uma fé, sabe, sem atitude,
a gente não vai longe, vai ser religioso, apenas um frequentador de igreja. Nós não fomos chamados para ser apenas frequentadores de igreja, ou alguém religioso, ou evangélico, ou cristão. Aliás, você sabe que o nome cristão não foi nem Cristo e nem os apóstolos que adotaram. Foram observadores da cidade de Éfeso. Eles ficaram observando o movimento da igreja, que na época era chamado O Caminho. Os cristãos na época eram chamados de O Caminho. E aí eles nomearam cristãos. Mas não é tão importante qualquer nomenclatura. O que é importante é eu ter uma fé viva, uma fé criativa, uma fé que eu chamo à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Amém? Olha que lindo isso. Esta é a fé de Deus. E como já preguei aqui também, tem um versículo bíblico que fala: tenha fé em Deus. Mas a tradução certa é: tenha fé de Deus. Tenha a mesma fé que Deus tem. Creia como teu pai crê. Siga a fé igual o teu pai. O teu pai chamou a existência o mundo, haja luz e houve luz, faça isso também. O teu pai chamou a existência aquilo que não existe, faça isso você também. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Amém? Então você foi chamado para ter uma fé criativa. O que significa isso? Uma fé que cria. Uma fé que traz à existência coisas que não existem. Então, hoje nós vamos falar sobre termos uma fé que vai trazer à existência para o próximo ano coisas que ainda não existem, mas virão a existir em nome de Jesus. Amém? Obrigado, querido. Então nós estamos aí diante de um novo tempo, novas expectativas, novas possibilidades. E para entrarmos nesse tempo novo, vamos acionar uma fé criativa. Uma fé que se recusa a ser limitada pelas circunstâncias. Olha só, uma fé que se recusa a ser limitada pelas circunstâncias. É parecido com toda a história que a gente vê na Bíblia. Chegaram na frente do mar, o que faz agora? A fé faz com que o mar vai se abrir. Havia uma circunstância limitadora, mas a fé vai fazer a gente atravessar essa circunstância limitadora. Esta fé, ela não se molda segundo os problemas, ela transforma os problemas, ela faz com que os problemas se tornem solução. Então nossa fé deve ser um ato de criação, é um espelhamento do nosso Deus. Então mais ou menos isso, um espelhamento de Deus. Assim como Deus faz, nós devemos fazer em relação à fé. Por isso Jesus dizia: vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. É um espelhamento. Hoje, infelizmente, nós estamos muito distantes do espelho que é Jesus em termos de poder, de milagre, de sobrenatural, mas estamos caminhando nesta direção. Amém? Estamos entendendo que nós precisamos refletir na terra aquilo que é feito no céu. Isto é, aquilo que Deus quer fazer na terra. Então, assim como Deus chama a existência aquilo que não existe, nós devemos fazer isso através de declarações proféticas, declarações de fé. Declarações de fé. Eu estava dando aula de literatura essa semana e li Manuel de Barros para eles de novo, e uma frase me motivou a fazer essa pregação aqui. Olha só. Manuel de Barros, o poeta pantaneiro, ele nunca saiu do Pantanal direito. Nasceu e morreu no Pantanal de Mato Grosso. Ele escreveu
um livro chamado O Livro do Nada, porque ele gostava de inventar palavras. E ele escreveu assim: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. O olho vê, o olho natural só vê. A lembrança faz a gente rever, relembrar, rever. Mas a imaginação faz a gente transver, ver através, ver além, ver transformado. Então isso tem tudo a ver com isso que nós estamos fazendo aqui, falando aqui, que a imaginação tem a ver com a fé criativa. Quando Deus estava diante de um caos, a Bíblia diz que lá no início, então, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Isto é, a terra provavelmente era um caos, talvez fumaça, enxofre, era um caos. E Deus naquele caos, ele, antes de falar, haja luz, certamente ele imaginou como seria essa luz. Quando ele foi criar o homem, certamente primeiro ele imaginou. Então, antes de alguém colocar algo no desenho, ele primeiro tem que imaginar, tem que estar aqui dentro primeiro. Então, quem é artista, a gente vê, por exemplo, um pedaço de madeira. Para nós que não somos artistas de madeira, é apenas um pedaço de madeira. Já se tem aqueles artistas que esculpem madeira, eles olham ali, já imaginam alguma coisa e pegam e começam a fazer daquela madeira algo que fica bonito, uma estátua, sei lá, um desenho bonito. Da mesma maneira, a gente vai orar e vai olhar para o futuro. A gente não pode ficar com a nossa imaginação parada. Nós vamos orar daqui a pouco por 2026. Agora, se você ficar aqui orando e imaginando você passando no mercado, fazendo compra, amanhã eu tenho que pagar um boleto, eu também tenho vários boletos, por sinal. Pois essa semana está meio puxada, eu tenho um presente, vou comprar presente. Se você ficar aqui orando daqui a pouco e a tua cabeça ficar vagando por aí, a tua imaginação, a tua criatividade está para quê? Não está aqui. A tua oração vai ser um blá blá blá, vai ser só palavras da boca para fora. Vai só repetir talvez o que o pastor está pedindo para repetir, mas não é vida para ti isso. Então quando você for orar, põe a tua imaginação, a tua mente. Eu tive uma transformação na minha vida com Deus quando eu entendi uma resposta de Jesus de como se deveria adorar a Deus. E Jesus disse: adorarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Isto é, você vai se envolver com Deus inteiro. É com o corpo, com a boca, com a mente, com a imaginação, com o espírito, é inteiro. Aí você usa a tua imaginação para trazer à luz e você já imagina aquilo acontecendo. Então, se você quer ser curado, você já imagina você curado, caminhando, correndo. Se você quer prosperar, você já imagina essa prosperidade. Se você quer um carro novo, já imagina e já começa a declarar esse carro novo. Se você quiser casar, já imagina o teu varão, a tua varoa aí, profetiza. E já vê você tomando chimarrão com o teu velho, com a tua velha lá em casa. E profetiza, filho do homem, sobre esse vale de ossos secos. Então, imaginação. Eu aprendi isso há pouco tempo, querido. Eu achava que eu podia ficar assim, pensando em outras coisas, orando e ficava... a minha mente podia ficar divagando por aí. Não, eu preciso me envolver com todo o meu ser. Outra coisa que mudou quando eu entendi isso, eu era um pregador do tipo chato,
Eu era um bom pregador sempre porque eu sei ensinar, eu sou professor. Mas eu era sempre quietinho, assim, no sentido de contínuo, né? Eu não botava muita emoção, porque eu achava, assim, que não precisava, né? Que bastava, não precisava ficar fazendo aí, botando, gritando. Aí sempre tem aqueles que dizem, por que na tua igreja eles gritam? Deus não é surdo. Aí a gente pode dizer, por que lá no estádio do futebol alguém grita? Lá ninguém é surdo também. Por que num show o pessoal grita? Ninguém é surdo. A gente grita porque a gente tem emoção, porque a gente está ali vivo, porque há vida naquele lugar, porque a gente está vibrando naquele lugar, porque a gente ama estar na presença de Deus, amém? É por isso que a gente faz barulho, grita. E então eu comecei a ser um pregador que me movo mais assim, mas só estou explicando que eu preciso ter a minha imaginação conectada com o meu espírito. A imaginação é algo muito conectado ao espírito do homem. A imaginação é muito conectada ao espírito do homem. Porque Deus é espírito e Deus tem uma imaginação tremenda. A imaginação tem que estar ativa para que eu profetize no próximo ano e eu veja a coisa transformada, caminhe naquela direção e vou professando a fé naquela direção em nome de Jesus. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. Não é lindo isso? Citando aqui uma obra da literatura conectada com a Bíblia. Manuel de Barros, acho que jamais imaginou que eu iria usar ele várias vezes para pregar a palavra de Deus. O primeiro ato criativo tem a ver com confissão. E aí eu cito para ti Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a confissão da esperança ou fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confissão. Vamos falar sobre o próximo ano. Como será o próximo ano? Próximo ano vai ser segundo aquilo que eu confessar, em nome de Jesus. Eu vou confessar, eu vou declarar que no próximo ano será assim. Eu terei um novo emprego, eu terei vitórias. Eu vou falar, confessar em nome de Jesus. Hoje eu estava visitando a minha irmã mais velha em Viamão e lembrei de uma cena que eu com 11 anos fiz uma confissão. Eu estava colhendo erva mate lá na região de Putinga e aí falei para o meu amigo, que é cunhado dela, ano que vem não vou mais estar aqui. Daí ele disse, vai bobalhão, vai para onde? Eu não tinha para onde ir, eu não sabia nem onde a minha mãe morava, eu não tinha condição de sair de lá com 11 anos, vou decidir o quê? Mas eu declarei, ano que vem não vou mais estar aqui. E aí, como que aconteceu? O meu tio tinha dinheiro debaixo do colchão. Eu vou falar uma coisa errada que eu fiz, gurizão, mas Deus usa umas coisas erradas às vezes que a gente faz até, para encaminhar a gente. Meu tio deixava dinheiro debaixo do colchão. E me deu na cabeça de pegar lá um dinheiro dele e ir pro único lugar que tinha em toda a região para comprar coisa, imaginando que ele nunca ia descobrir. Vou lá comprar uma laranjinha. E aí depois ele, lógico que descobriu, e ele me bateu. E aí eu fiquei bem indignado. E aí eu fui pedir para essa minha irmã mais velha se ela sabia onde a minha mãe morava, tinha endereço dela. Daí ela disse que sim. Nesse período a minha mãe já tinha se reestruturado com o meu padrasto. E esse aí que eu mandei uma carta para lá, para minha mãe, dizendo que se ela não fosse me buscar, eu ia sumir de lá, de qualquer jeito. Fiz uma ameaça lá, mas eu não tinha coragem nem de sair da terra do América.
Mas eu fiz uma ameaça, ela sei que em 2 semanas a mãe foi lá me buscar. E aí eu fui para Teutônia. E chegou a próxima colheita da erva, o Vande não estava mais lá mesmo. Ué, eu declarei, ano que vem eu não vou mais estar aqui. E aí em Teutônia foi que começou toda a minha história. Ali eu me converti, ali voltei a estudar, ali então fui enviado para Goiânia, conheci essa moça linda, 27 anos de casada agora. Se não fosse isso, eu estaria enfiado lá no meio do mato, colhendo erva até hoje, o que é digno, muitos estão lá, mas eu não teria construído essa história. Mas enfim, querido, eu só estou dizendo, confissão da fé. Essa palavra aqui, bota aí de novo essa palavra de Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a confissão da fé. Na maioria das Bíblias está escrito confissão da esperança. Confissão da esperança. Mas no grego é homologia tes piestes. Piestes é de fé. Daí vem a palavra piedade. Piedade também tem a ver com fé. Então, a palavra aí não é confissão da esperança apenas, mas é confissão da fé. É a expectativa, é a certeza daquilo que se espera. Então nós não apenas temos o desejo, mas nós confessamos a realidade de Deus. Então olha a diferença entre você confessar a esperança e você confessar a fé. Bota o versículo aí, meu querido. Confessar a esperança é você, talvez vai acontecer, quem sabe, né? Deus vai fazer. Agora, confessar fé é confessar a certeza, porque fé, segundo Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não consegue ver. Então, isso é fé. Para um ano novo abençoado, próspero, nós deveremos então estar confessando a fé, confessando que vai ter portas abertas, confessando que não vai continuar o ferrolho, como nós cantamos antes. Vamos confessar que não vai prevalecer a crise em nossas vidas, amém? Não vai prevalecer a falta de recursos, mas virão recursos para a minha vida. Não vamos confessar a falta de dinheiro, mas vamos confessar que a provisão vem. Nós não vamos ficar confessando que estamos doentes, mas nós vamos confessar que o milagre vem, vamos confessar que a saúde vem sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus, porque como diz esse versículo, quem fez a promessa é fiel. E aí, não estão conseguindo o versículo bíblico? Olha lá. Guardemos firmes a confissão da fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga após mim, quem fez a promessa é fiel. Por que é que eu posso confessar a minha fé? Porque quem fez a promessa é fiel, ele não falha. Quem fez a promessa é fiel. Olha aí de novo então. Guardemos firmes a confissão da fé, sem vacilar. Lembrando que essa esperança, a palavra esperança no original é fé. Em inglês, na King James, está faith. Pois quem fez a promessa é fiel. Por que é que eu vou confessar que eu terei um ano de 2026 abençoado e próspero? Porque Deus é fiel, amém? Eu vou confessar a fé, tudo ficará bem, portas se abrirão, conexões virão, em nome de Jesus, amém? Quem crê que 2026 vai ser uma bênção? Oh glória, vai confessando desde já, guardando firmes a confissão da fé. Queridos, eu aprendi isso há pouco tempo também. Eu vou confessar a fé, eu não vou confessar o medo, eu não vou confessar a falta, a carência,
eu não vou confessar a dor, a doença, eu vou confessar a cura, eu vou confessar a provisão, eu vou confessar a fé. Se eu ficar em oração, confessando a dor, a doença, a falta de dinheiro, a miséria, os problemas, eu não estou orando, eu estou me lamentando diante de Deus. Estou me lamentando diante de Deus. Isso não produz nada. Isso não produz nada. Deus mandou um profeta ficar quieto quando ele começou a falar isso. Ele começou, o profeta dos Estados Unidos. Foi um senhor que ele trabalhava e ele tinha recurso, era empresário, tinha carro novo. Mas ele se sentiu chamado para a obra. E então ele começou a ser pastor tempo integral. E aí, muito escasso, chamado a pregar em alguns lugares, não ganhava nem para gasolina, não davam nada, um tapinha nas costas. Em outros lugares ganhava só uns troquinhos. E aí ele foi piorando de carro, até que ele tinha uma lata velha, um carro tão velho que quando ele foi vender para o ferro velho, não pagava nem o que ainda ele estava devendo no carro. Mas aí ele foi reclamar para Deus: "Oh Deus, quando eu não servia o Senhor em tempo integral, eu tinha tudo. Agora, Senhor, que eu abri mão da minha empresa para trabalhar na tua obra, olha a situação, olha meu carro." E Deus falou mais ou menos assim para ele: "Você poderia, por favor, calar a boca? Eu não gosto de ouvir isso." Aí Deus mostrou para ele, o próximo versículo que nós vamos ler aqui, que Jesus citou. Deus mostrou para ele, Marcos 11, 23. "Pois em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, crer que se fará o que diz, crer que se fará o que ele diz, não é só o que Deus diz, é o que ele está dizendo para aquele monte, assim lhe será feito." Deus disse para o Charles Cap, acho que é o Senhor, Deus disse para ele: "Em vez de você ficar aqui falando sobre o teu monte, ó Deus, olha como meu monte está difícil, ó Deus." Então Deus disse: "Você tem que dar ordem para o teu monte, dá ordem para o teu monte, que você tem que lidar com o teu monte, teu problema." Então ele começou a declarar, profetizar que ele teria um carro novo, naquele ano ele teria um carro novo. Ele começou a profetizar. E ele queria ainda um lançamento que deu nos Estados Unidos, da melhor, assim, a coisa melhor que tinha, ele queria. E foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada do carro novo dele. E foi passou o ano inteiro, chegou lá por dezembro, que nem agora mais ou menos. Aí ele foi numa cidade pregar, e ele declarando que aquele carro seria o carro dele. E onde ele foi pregar, justamente tinha um irmão que tinha uma revenda de carro. E o irmão chamou ele e disse: "Pode escolher um carro aqui para ti." E qual carro ele escolheu? Aquele, o lançamento. E ele saiu de lá com o carrão dele, naquele mesmo ano. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Então, é assim que eu devo lidar com os meus problemas. Eu vou confessar a fé. Em vez de ficar confessando: "Olha que carro velho que eu tenho, olha que está só dando problema esse carro", eu vou confessar: vou ter um carro bom, vou ter um carro melhor, em nome de Jesus, vou ter uma situação melhor. Assim foi que esse irmão mudou a sua vida. Então, eu vou dar uma ordem
ao tempo, ao próximo ano, eu vou declarar que assim será. Deus vai operar na nossa vida, em nome de Jesus. Os montes vão se mover na nossa vida, as barreiras financeiras vão cair em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os problemas familiares vão se resolver. Quem crê diz amém. As enfermidades vão ter cura em nome de Jesus, amém. Então aquilo que se levanta para impedir um ano abençoado, vai cair por terra em nome de Jesus. Já vamos profetizar. Qualquer artimanha do inimigo de trazer problemas para o próximo ano, já declaramos que o inimigo está falido, porque o anjo de Deus que está conosco vai fazer cumprir as nossas declarações, vai fazer cumprir a palavra de Deus em nossas vidas, e o nosso ano será uma bênção. A revelação de Jesus não é sobre orar ao monte, mas sim dizer ao monte. É muito interessante isso. Você vai falar, declarar, dizer para que a situação mude. Você vai dizer para que aquela situação mude. Então Jesus falava com uma doença, por exemplo, mandava a doença embora. Jesus falava com demônios também e dizia: demônio surdo e mudo, sai desse. E o demônio saía. Demônio de enfermidade, espírito de enfermidade, Jesus mandava. Jesus mandou certas vezes: espírito de enfermidade, sai dele. E a pessoa foi curada. Jesus falava com demônios, Jesus falava com uma figueira, falou para a figueira: nunca mais sai fruto de ti, a figueira secou. Então, Jesus falava com coisas, objetos inanimados, porque ele declarava e assim se fazia. Há poder criativo em nossas palavras, amém? Há poder criativo em nossas palavras. Por isso é um grande problema quando cristãos, filhos de Deus, insistem em usar a sua boca para dar vazão à ira, à raiva, a ódio, à amargura, a problemas, para extravasar emoções negativas, para se lamuriar, para murmurar, porque é isso que a pessoa vai ter mais e mais. Quanto mais murmura sobre o problema, mais problemas vai ter. Ela está confessando o problema, ela está valorizando o problema, ela está aumentando, dando crédito, dando aplausos para esse problema, ela está dando ibope para o problema. Diga após mim: eu não devo dar ibope ao problema, eu devo dar ibope à solução. É disso que se trata. Eu não vou ficar dando ibope para o problema. Olha só a minha vida, olha só de novo, ai meu Deus, mais um ano. Eu fico dando ibope para o problema. Eu preciso dar ibope para a fé, confessar a solução, em nome de Jesus, amém? Então a sua fé, a minha fé não pode duvidar do poder de Deus, da palavra de Deus. Se a palavra diz que você é mais que vencedor, é porque você é mais que vencedor, amém? Se a palavra diz que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, assim é em nome de Jesus. Outra coisa que nós vamos ler agora tem a ver com chamar a existência. Isaías 43:19. Isaías 43:19 fala sobre: eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Por acaso não sabeis? Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Aqui é uma palavra profética sobre o futuro. Deus está fazendo coisas novas para o nosso futuro, amém? Aqui ele pergunta: vocês não percebem, vocês não sabem, vocês não têm fé para isso, vocês não estão entendendo? Deus está fazendo coisas novas em relação ao nosso futuro. O próximo ano é um ambiente do sobrenatural de Deus, amém? O próximo ano nós vamos trabalhar ainda mais forte o sobrenatural, assim como trabalhamos esse ano na Academia do Sobrenatural. Próximo ano será ainda mais forte. Nós
demos uma arca da aliança para os líderes esse ano, simbolizando a presença de Deus. E nós vamos trabalhar em 2026 nessa direção de Deus vir na nossa vida com o seu sobrenatural, com os milagres, em nome de Jesus. Nós vamos declarar que nesse futuro o Senhor está fazendo coisas novas. Diga após mim: eu creio que Deus está fazendo coisas novas para o próximo ano em minha vida. Amém, em nome de Jesus. Então o caminho já está sendo posto. Deus faz um caminho no ermo, um caminho no deserto, um rio no ermo. Eu vou chamar a existência para o próximo ano a prosperidade na minha casa. Eu vou chamar a existência, vou fazer declarações. Sabemos que nada disso é mágica, mas nós sabemos o que é fé. Uma fé criativa, a fé crê antes de ver. Você lembra? Tomé disse que se ele não visse, ele não iria acreditar. Jesus mostrou para ele os cravos nas suas mãos, o ferimento nas suas mãos, a marca. E aí ele acreditou. Mas Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. A fé de Tomé, eu preciso ver para crer. Ora, se eu vejo e depois eu creio, isso não é fé. Isso é uma constatação de fatos. A fé é: primeiro eu creio, depois eu vejo. Amém? Primeiro eu creio, depois eu vejo. Eu chamo a existência, a paz, a harmonia, o shalom do Senhor na minha família. Chamo a existência, a cura no corpo, na saúde. Vou guardar a confissão da fé para que nós tenhamos um futuro e com coisas novas, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa importante para o futuro é realmente a questão da semente. Eu vou citar algumas coisas para você, que você já sabe, mas eu vou citar para a gente construir aqui uma visão mais ampla sobre plantar para o futuro. Sobre plantar para o futuro. Para chamar à existência um futuro abençoado, além de declarar, profetizar, orar, jejuar, buscar a Deus, eu preciso dar alguns passos. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer no futuro? E se encherão fartamente os teus celeiros. Provérbios 3, 9 e 10. Honra a Deus com as primícias. Primícias, então, é a primeira parte, é a semente que eu vou colocar em Deus. O que vai acontecer no futuro? No futuro vai ter: se encherão fartamente os teus celeiros. Amém? De novo eu falo, aqui na igreja a gente não pede dinheiro, a não ser quando a gente está falando sobre África, fala sobre projetos, mas no mais não se trata de dinheiro, se trata disso. Eu vou preparar o meu futuro pela fé, pela oração, pelo jejum e ir lançando sementes. Então, Provérbios 3,9 diz que eu honro o Senhor com as primícias da minha renda, se encherão fartamente os celeiros. Depois nós temos outra palavra, Gênesis 4,4. Diz assim: Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, mostrando o melhor. Gênesis 4,4. Abel trouxe as primícias. Diga após mim: primícias. Primícias. Abel trouxe as primícias do seu rebanho, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha aqui esse texto para quem quer insistir em dizer que para Deus o que importa é o coração.
Para Deus o que importa é o coração. Muitos falam, sim, importa muito o coração. Mas para Deus importa também Abel e importa também a sua oferta. Porque a oferta fala do nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, a nossa oferta, ela reflete o nosso coração. Se uma pessoa, ela é muito generosa, você vai ver ela sendo generosa em todo o tempo. Ela não pode ver alguém passando necessidade, que ela vai ser generosa, porque ela e sua oferta são uma coisa só. Abel trouxe primícias e Deus se agradou da oferta dele. Ezequiel 44:30 fala algo importante sobre as primícias. As primícias de todo o primeiro fruto, de tudo, das vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Na rede apostólica, as primícias vão para os sacerdotes, os pastores, os pais apostólicos. Então, nós trabalhamos com as primícias no nosso pai. Então, as minhas primícias, eu envio ao apóstolo Ricardo, todo mês, sem faltar, sempre, não importa se naquele mês está apertado, não está apertado, se eu estou vermelho no banco, naquele momento, eu envio sem pensar o dízimo e as primícias, porque eu entendo isso, o poder das primícias, há um poder muito grande nas primícias. E olha o que fala então esse versículo de Ezequiel 44:30. Por que é importante você primiciar? Ninguém é obrigado a primiciar, nem dizimar, nem ofertar, nada. A gente faz a apresentação das crianças gratuitamente, faço o casamento gratuitamente, faço o velório gratuitamente, atendo pessoas daqui gratuitamente, porque não se trata disso, de dinheiro, mas porque é importante a gente se conectar ao nosso Pai espiritual, ao nosso Pai apostólico com primícias. Olha aí, as primícias, primeiros frutos, primícias, deve ser dos sacerdotes. Para quê? Para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então, quando eu estou orando por você, quando o apóstolo Ricardo está orando por nós, ele está fazendo repousar sobre a nossa casa a bênção. E o que está conectando eu e o apóstolo Ricardo? A primícia. A primícia que eu envio ao apóstolo Ricardo, quando ele ora pela rede apostólica, pelos pastores, ele ora por nós e a bênção repousa sobre a nossa casa. Quem está entendendo, amém? Então, várias vezes que o apóstolo Ricardo veio aqui, pedi para ele orar por nós, orou pela Kélia, por nós, pelos nossos filhos, porque a gente entende esse poder. O que nos conecta é a honra, e a honra também através das primícias. Dizendo isso, eu gostaria de falar com você sobre uma possibilidade para o próximo ano, de você semear algo de valor para o próximo ano. Eu vou citar um caso pessoal meu. Eu falei da oferta que eu dei aqui na Academia Apostólica de 777,77, mas a maioria não sabe o que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Eu estava já há mais de um ano querendo voltar para o Estado, trabalhar no Estado, mas não estava fechando as cargas horárias e toda a oferta que eu recebia não dava, ou não fechava, eram 40 horas, nunca vinha 20 horas para eu fechar com o meu trabalho que eu já tenho. Então, depois que eu dei aquela oferta de 777,77, que é o fechamento de um ciclo, de uma semana, veio uma proposta para eu trabalhar no Estado. E olha só que bênção. Eu trabalhar quinta à tarde e sexta-feira. Aí eu ainda tenho segunda, terça e quarta à tarde livres para estar aqui na igreja, para trabalhar, para escrever. Através daquela oferta que eu dei, que me deu na cabeça de dar aquela oferta,
me abriu essa porta, que encaixou certinho, que encaixou perfeitamente. Aí hoje de manhã eu estava na igreja em Viamão com o mestre Diego, e olha só que interessante. Na hora da oferta, eu pensei, que oferta eu vou dar? Aí me veio um número na cabeça, envolvendo o número 4 e 7. Eu vou explicar sobre números aqui logo, biblicamente falando. E eu pensei 4 e 7, e olhei para o CNPJ dele, 477, o número que eu olhei no CNPJ, 477. Daí eu pensei, mas o que significa mesmo 4? Aí eu lembrei, 4 significa, olha o número bíblico, hebraico, não é numerologia, O que acontece na Bíblia com o número 4? 400 anos o povo ficou escravo no Egito. Depois 40 anos no deserto. 40 dias Elias jejuou no deserto. 40 dias Moisés ficou jejuando. 40 dias Jesus jejuou no deserto. O que isso significa? Que o 440, 400 é um número que significa uma provação, tempo de provação, tempo de deserto, tempo de provação. O que significa isso para mim hoje de manhã? Quando Deus me inspirou a dar essa oferta, eu estava dizendo assim, profeticamente em números, eu estava dizendo, eu estou saindo do deserto, saindo de uma provação, e eu estou entrando no 7, numa plenitude do Senhor, num tempo de bênção do Senhor, num tempo do sobrenatural, num tempo em que as coisas estão completas. Eu profetizei através de uma oferta, e eu tenho certeza que é isso que está acontecendo. Eu estou num momento apertado, porque eu estou pagando os livros. Para quem não sabe, eu gastei 16 mil reais para lançar meu livro. E aí eu estou pagando ainda, falta mais duas, de 2.550 para pagar, estão apertando. Então, pagando isso, já vai aliviar mais. E agora com esse trabalho também já me alivia mais. Esse número que eu usei hoje para ofertar, é muito mais do que apenas um pedido. Ó Deus, me ajuda aí que no próximo ano eu fiz algo concreto, algo debaixo de revelação. Foi uma revelação de Deus. Veio o número, olhei para o CNPJ, tinha aquele mesmo número. E aí depois eu fui ver o significado, é bem isso. É bem isso. Então eu vou explicar para você rapidinho o que significam alguns números, para que você pense. Se você não pode hoje, pense aí durante o mês, final do mês, mas pense. No hebraico, essa questão de números chama gematria. Gematria. Como é isso? No hebraico não tem números, tem apenas o alfabeto. Então, cada letra, cada número tem uma representação de um alfabeto. E cada letra do alfabeto tem um significado. Então, o número 1 tem o significado de unidade de Deus, primazia, o primeiro. Já o número 2 tem a ver com testemunhas, as duas testemunhas do Apocalipse, tem a ver com a separação de Deus, tem a ver com a necessidade para a gente andar junto, tem a ver com testemunhar, tem a ver com testemunho número 2. Número 3 é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Número 4 é isso que eu falei, tem a ver com provação, com deserto, com período de processo. A gente está num processo de formação, de deserto. O número 5 significa graça, significa os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. O número 5 tem a ver com a graça de Deus sobre o homem. A graça de Deus sobre o homem. O número 6 é número de homem. Lá em Apocalipse vai dizer que é 666, número de homem. Porque o 6 é imperfeito. 7 é perfeito, o 6 é imperfeito, mas é quase o 7. O 6 é quase o 7. Quer dizer, o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas caído, imperfeito ainda, é número de homem. Já
o número 7, então, simboliza a completude, o dia do descanso, a plenitude, a santidade, o fechamento de um ciclo. O número 8 representa um recomeço, porque já virou o 7 e agora está recomeçando. O número 8 tem a ver com o recomeço. Onde que eu vejo isso na Bíblia? Quantas pessoas entraram na arca de Noé? Quantas? Foram 8 pessoas. O mundo recomeçou com 8 pessoas. Então, o 8 tem a ver com recomeço, com um reinício, com uma reconstrução. Vamos ver. O número 9 simboliza a finalidade, de estar finalizando um projeto, encerrando um ciclo. O número 9 é bom para esse mês também. O número 10 significa os 10 mandamentos, significa a ordem de Deus, significa Deus colocando as coisas em ordem. Número 10 significa Deus colocando as coisas em ordem. A sociedade estava uma bagunça e Deus deu os 10 mandamentos para Moisés descer para o povo e botar aquele povo em ordem. Número 11 é repetido o número 1, é 1 com 1, vai significar então o início de tudo, o princípio. E o número 12 significa o governo de Deus, significa a maneira como Deus governa através das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos. Estou explicando tudo isso para quê? Para você pensar em um número, para você profetizar para o próximo ano, tá bom? Eu estou compartilhando isso com você, porque fez bem para mim. Eu fiz, portas se abriram. Eu fiz hoje de novo e eu sei que assim será. Que assim será. Então, eu estou falando sobre isso porque é vida, é a minha vida hoje. Eu não venho aqui falar coisas teológicas, blá blá blá. Eu venho aqui falar sobre vida, o que Deus fala comigo, sobre o que acontece conosco, como é a nossa realidade. Por isso, é vida de Deus que eu estou falando aqui. Todo mundo é livre se quiser fazer, se não quiser fazer, mas você é responsável pelas suas sementes. Você é responsável pela horta de Deus na sua vida, pelo espaço que Deus tem te dado. Então nós vamos ter uma oportunidade agora, primeiro de você primiciar. Fique de pé, por favor. Vai ter aqui então esse código, que é primícias. Eu não pensei em nenhum momento isso em relação a mim. Foi hoje de manhã que aconteceu esse fato e vi muita relevância nisso. E eu creio em nome de Jesus que Deus quer levantar muitos filhos na fé aqui, prósperos e abençoados. Quem está com os envelopes, o envelope deveria ser primícia também nesse momento, se você quiser primiciar. Se quiser dizimar, também fique à vontade. Logo vai aparecer também os outros Pix. Mas esse primeiro momento seria para você ligar essa primícia, para você ligar no próximo ano. Pense num número e você profetiza sobre o teu próximo ano. A Bíblia diz que o homem vai colher segundo aquilo que ele plantar. Quem semeia com fartura, com abundância também vai ceifar. Quem semeia pouco, pouco também vai ceifar, porque isso é justo. Você imagine um empresário do campo que vai semear, quem sabe lá, né, uma tonelada de sementes, e um outro vai semear um punhado, e eles colherem a mesma coisa. Isso é injusto. Então, nosso Deus não é injusto, o nosso Deus é justo. Cada um colherá segundo aquilo que semear. Isso é justo. Você também concorda com isso? Você também concorda que isso é justo? Então, se você quer colher coisas grandes para o próximo ano, pense em semear algo de valor em Deus. Pense em semear algo de valor em Deus, porque cada um colherá segundo a semente que semear. Feche os teus olhos, por favor. Eu gostaria que você pensasse num número, porque assim é a imaginação, é o que eu falei sobre imaginação.
Hoje de manhã minha imaginação funcionou. Eu olhei na frente, estava lá o número, confirmou depois o significado. Deixa a tua imaginação funcionar. Junte números. Um número significa uma coisa, outro número significa outra. Junte números. Pergunte a Deus qual é o desafio que Ele tem para ti. E também você poderia dar nome a essa semente. Por exemplo, o nome que eu dei à semente hoje de manhã foi saindo de um momento, de um processo de deserto, saindo de um momento de dificuldade, de aperto, para a plenitude. Então o nome da minha oferta, minha semente hoje foi saindo do deserto para a plenitude, para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Dê também um nome à tua semente. E se você não quer fazer hoje ainda, você pode pensar, pensa em casa, vai orar em casa, ora com a tua família, quem sabe, conversa com a tua esposa, com o teu marido, sobre uma semente em família, sobre uma semente, quem sabe, relacionada à tua empresa, para que tenha algo concreto no Espírito, para que venha germinar, para que venha a crescer grande árvore e produzir muitos frutos. Hoje estamos falando sobre uma fé criativa. Estamos lançando também sementes, lançando palavras para o futuro. Lançando sementes e lançando palavras para o futuro. Uma fé criativa. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, o nosso futuro. Está aí 2026 chegando. Está todo para ser trilhado por nós, mas já podemos começar a defini-lo pela fé. Olhamos para o próximo ano e declaramos: será um ano de bênçãos, um ano de prosperidade, um ano de saúde, um ano de alegria, um ano de produtividade, um ano de multiplicação. Será um ano de bons negócios. Será um ano de movimento do Espírito, um ano do sobrenatural em nossas vidas. Um ano do sobrenatural em nossas vidas. 2026, declaro sobre o Centro Apostólico Aderê, Família Apostólica Aderê, que será um ano que valerá por muitos anos. Será um ano que um avanço grande acontecerá em nome de Jesus. Um avanço grande acontecerá em nome do Senhor Jesus. Escute, fique de olhos fechados. Você sabe aquelas... Quando a pessoa vai pular numa piscina e às vezes tem aquela tábua que ela pula e ela vai bem alto. Eu vejo que para muitos esse próximo ano vai ser assim. Vai pegar um impulso e vai subir muito alto em nome de Jesus. Quem crê, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome do Senhor Jesus esta palavra e declaro que pelo impulso do Espírito Santo nós seremos catapultados para o alto. Veremos coisas que não víamos até então, porque estaremos bem mais alto. Nós teremos uma visão mais ampla e teremos decisões mais acertadas em nome de Jesus. De olhos fechados, ainda escute. Eu também vi o candelabro aqui significando a unção do Espírito Santo de maneira tremenda sobre vários aqui. Esse ano de 2026 será um ano de uma unção tremenda sobre vários aqui. Ei, escute alguns aqui.
Eu estou orando para que o processo aconteça rapidamente, de pessoas se tornarem pastores, pastoras no nosso meio, pessoas se levantarem poderosamente em ministérios no nosso meio. Então, se você sente, percebe que essa palavra está na tua vida, conectada à tua vida, que está vindo um sobrenatural, tem uma confirmação no teu espírito, que o próximo ano será de muita unção, de um derramar do Espírito Santo, do candelabro do Senhor acender na tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Eu também vejo um candelabro pela metade, significa que a outra metade não está acesa. Isso me remete a um casal. Escute, você que tem o marido ou a esposa esfriado na fé, profetiza que nesse próximo ano esse lado do candelabro vai pegar fogo em nome de Jesus. A glória do Senhor virá sobre ele ou ela, e em nome de Jesus será um candelabro cheio da glória de Deus, a tua casa, a tua família, esse casal. Eu profetizo, Senhor, que mudanças vêm na vida de várias pessoas, para que aquelas que estão apagadas, deixaram apagar o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, agora vai reacender. Março, abril, maio, vai ter momentos que vai reacender, em nome de Jesus. Você já pode também conectar palavras proféticas que você tem recebido com uma oferta, selar com uma oferta. Você que crê que Deus falou contigo sobre teu marido ou esposa, sela com uma oferta, porque assim você vai declarar: Deus, eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra, tomo posse dessa palavra, e assim será. Sobre a tua mudança, eu vejo pessoas que estão prestes a ter uma mudança. Escute, Deus está falando profeticamente, só tenha paciência um pouco, por favor. Eu vejo pessoas que estão em processo de mudança forte. É como que se a casa dela tivesse sido tirada e ela ficou só com o chão, e ela está meio sem saber o que fazer. A palavra de Deus para ti é: Deus está contigo durante essa mudança. Confie no Senhor. Talvez alguns terão mudanças nesse ano, mas essa mudança será para melhor. Deus está contigo nessa mudança. Esta mudança será para melhor. Você que se sentiu assim, como se a casa tivesse sido tirada, as paredes tivessem sido tiradas, e você se sentiu sozinha, com frio, Deus está contigo. Você não está só, nós estamos contigo. Confie no Senhor, que Ele está te levando para um lugar melhor, para uma mudança melhor. Senhor, constrói a tua igreja vencedora em nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós profetizamos para o próximo ano que será um ano do sobrenatural nas nossas vidas. Cante mais uma vez: que não há portas fechadas, não há ferrolho. Você pode ir entregando a tua oferta, você pode ir entregando a tua oferta com essa fé, e vai cantando: Senhor, que não haverá portas fechadas para ti no próximo ano, porque o Senhor vai abrir. Eu cancelo todo o trabalho de macumbaria que foi feito contra o teu carro, para que tivesse algum acidente, para que tivesse problemas no teu carro. Eu cancelo todo o trabalho maligno
toda operação do inimigo no teu carro, e eu ordeno fora da vida desse carro, da vida desta pessoa. E eu agora peço que anjos do Senhor estejam fazendo cumprir essa oração, esta palavra. Liberdade, libertação em relação a qualquer trabalho maligno feito. Prevalece o céu na vida desta pessoa, nos bens dela, em nome de Jesus. Em Ti, Senhor, colocamos o nosso futuro. Em Ti, Senhor, colocamos 2026 com fé criativa, não apenas com esperança, com fé criativa. Cante. Semana de vitórias, shalom, shalom. Abrace algumas pessoas e desejo uma semana de vitórias em nome de Jesus. Temos um lanche muito bom aqui ao lado. O que parecia impossível